3289-3580, 3253-4845. Estes são os telefones do ouvinte Trianon. Ligue e participe. É isso aí, chegou aquele momento delicioso aqui do Observatório Eu, momento de entrevista. E hoje nós estamos recebendo a Milena Machado. Milena Machado, empresária, jornalista, apresentadora, ativista social. Seja bem-vinda ao Observatório Eu. Muito obrigada, Renan. Boa tarde a todos. Boa tarde, hoje estamos mais charmosos, viu, gente? Ai, Hoje que estamos bom, mais que charmosos. bom. Obrigada, Fernando. Boa tarde, Neuba. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Que gostoso estar aqui com vocês, viu? É um prazer recebê-la aqui no nosso programa, viu? Obrigada. A gente vai fazer muitas perguntas pra você, vamos Podem falar da fazer todas as carreira. perguntas. O Fernando tá ali louco já pra fazer a primeira pergunta, mas eu não vou Ah, é? deixar fazer a primeira pergunta, não. Eu tava acompanhando a sua carreira, suas mídias sociais, inclusive, e tem um trecho na sua biografia nas mídias sociais que você diz que acredita, né, na diversidade, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, nesse universo que você vive, da televisão, da imprensa, da comunicação de forma geral. Qual a importância de se acreditar na diversidade nos dias de hoje, num país como o nosso? Já adorei a primeira pergunta. Realmente é um assunto muito importante. Eu convivo com a diversidade desde pequena, porque eu tenho uma prima que ela ficou surda quando criança, ela tinha 1 ano e meio de idade. Então ela foi para o hospital, diagnosticada como tendo gripe, mas na verdade teve meningite, não recebeu a medicação adequada e perdeu 90% da audição. E daí pra frente, a gente morava na mesma cidade, no mesmo bairro, estudava na mesma escola e a gente foi fazendo muita coisa juntas, né? Inclusive a gente se alfabetizou juntas na mesma escola. Então a gente sentava na primeira fileira e uma do lado da outra e sempre alertando a professora para escrever todo o ponto na lousa, depois virar e falar de frente para dar oportunidade a ela de fazer a leitura labial. Então, desde criança, para mim sempre foi muito natural a empatia, né? Entender, observar o outro, o que ele precisa, o que ele pode, o que eu posso, o que eu preciso e fazer essa troca. E eu aprendi muito com isso. Naquela época, a gente fazia algumas sessões de fono, justamente eu e as irmãs dela, né, pra gente entender como é que a comunicação com ela precisava acontecer. Então a gente aprendeu que a gente tinha que articular bem os lábios, né? Então não bastava sair o som, ai, ou, que ela não ia fazer a leitura labial, a gente tinha que ser bastante claro. Ai, ou, né? Por exemplo, falando de vogais. E falar de frente, olhando nos olhos, para que ela soubesse que a gente estava falando com ela. Quando estivesse em turma, então falar nos olhos de todos que estão incluídos nessa conversa, para que ela saiba que a conversa ainda estava acontecendo com ela. Não gritar, incluindo, né? Deixando tudo muito claro, né? E aquilo que eu na comunicação, a pessoa que perde a audição ou que fica surda, ela realmente acaba se tornando um usuário extremo da comunicação, vamos dizer assim, né? Então ela precisa de tudo que você puder dar. Então, usar a palavra correta para que aquele significado chegue naquela pessoa da melhor forma, né? E toda essa coerência, né? Essa concisão, assim, da comunicação também, de uma forma clara e resumida. Isso facilitou tanto a minha vida, isso me ajuda tanto até hoje, porque as pessoas, elas se lembram de mim por isso. De eu ser acessível, elas falam, nossa, mas você fala com você está sempre sorrindo, você sempre presta atenção, né? Fala olhando nos olhos, e o que você fala a gente entende. Como é que você faz isso? Como é que você se comunica assim? Claro que depois virou a minha profissão, a comunicação, e eu fui me aperfeiçoando. Mas muito aconteceu lá, na infância. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas, às vezes a gente pensa que se entregar para o outro, investir tempo, investir dinheiro, eu vou fazer a doação para esse trabalho, para essa ocasião e tudo mais, você sente que está tirando um pouco de você. Mas se você gerar empatia, conseguir desenvolver empatia com aquilo, entender aquele ponto, vai somar muito para você, porque vai transformar a sua vida. Agora, nem todo mundo é obrigado a ter empatia por tudo. Então, assim, eu realmente me identifico muito com a causa surda, porque para mim é muito natural me comunicar com ela e com outros surdos, aprender alguns sinais de libras e tudo mais. Agora, tem gente que vai preferir ou vai se identificar com pessoas queimadas, com mulheres violentadas, com idosos abandonados, com os animais, com as árvores. Tanto faz, o mundo precisa de gente de todo tipo, com todo tipo de empatia, sentimento. O importante é a gente se posicionar na vida, enxergar alguma relevância naquilo para definir o seu propósito. Eu já sei o que eu vim fazer no mundo. Eu vim cuidar das formigas. Eu vim apoiar as crianças, né? Eu vim para salvar o capitalismo. Enfim, que seja, mas desenvolver uma empatia. O mundo seria bem melhor, né? Não é? Porque a gente Clareza. vê o contrário, inclusive, né? As pessoas combatendo os outros, inclusive, querem um mundo melhor. E né? se fechando em guetos, em turminhas, né? Aqui só entra mulheres.
não dá, né? Aqui é só pra meninos. Não dá. Fernando, sua pergunta. Ai, tava uma atmosfera tão gostosa, eu já vou fazer minha primeira pergunta e é de política, gente. Diga. Que eu vi que você traz essa bagagem, assim, de jornalismo. Eu não sei se é a voz que tem esse estereótipo um pouco mais sério, né? Uma coisa assim. E eu queria te perguntar sobre como você acha que vai ser o papel da imprensa tradicional nas próximas eleições aí? Porque a gente teve uma lição nessas eleições, né? Que declaradamente, né? O que foi declarado, né? Uma das campanhas foi, acho que 10 vezes inferior à outra, né? E foi completamente calcada e estruturada nas redes sociais, né? Então a gente meio que viu as redes sociais aí dominando. O Neuber até levanta um ponto muito legal, que ele fala que a imprensa tradicional teve o papel de ir lá e desmentir muitas fake news que brotaram, né? Eu queria saber de você, qual que você acha que vai ser, como jornalista política, né, com essa sua voz poderosa, assim, qual que é a sua posição sobre isso? Olha, eu enxergo de uma maneira muito positiva a transformação da comunicação no mundo, vamos falar assim, de uma maneira bem geral, né? Eu vejo que a gente tem muitas possibilidades para se comunicar, que o jornalista, o profissional, ele ganhou muitas ferramentas. Então, antes, os veículos, eles não se misturavam, agora eles praticamente se convergem, né? Então, o rádio também tem o impresso que também tem uma TV, e por aí vai, né? Um portal e tudo mais. O telefone, um aplicativo, olha quantas possibilidades a gente tem de alcançar pessoas em diferentes momentos. A comunicação ela também não precisa mais ser presencial, né? A gente não tem mais esse preconceito com relação ao que foi gravado. E a gente consegue se expressar de uma maneira um pouco mais atemporal, mesmo sabendo que é gravado, que outras pessoas vão se informar sobre isso num outro momento. Então, antes a comunicação ela era muito direta, muito em cima do factual. E você fazer uma switch, termos técnicos aqui, você fazer uma contextualização daquilo que você estava falando, deixava aquilo pesado e velho. Porque estava todo mundo acompanhando todo dia um pouquinho e não fazia mais sentido. Agora faz todo sentido. Então, a gente está se aprofundando, a gente está criando mais memória. Eu enxergo assim, os jornalistas estão se preparando cada vez mais, porque você fala do momento presente, repercute um pouquinho o que aconteceu no passado, dá vamos dizer assim, uma pincelada no que pode vir no futuro, não sei o quê, sempre. Então, sempre você tem que fazer a switch, você sempre tem que fazer uma projeção. Ficou mais completo o trabalho, eu não enxergo isso como um fim. E com relação às notícias, as notícias de verdade, as notícias de política ou de economia, notícias que realmente têm a ver com todos, porque quando a gente entra para um segmento, você fala com mais ou menos gente, né? Sim. Sobre mulher, sobre carros, sobre comida, você dá uma segmentada no público, mas as notícias que interessam a todos, economia, política, meio ambiente, enfim, cada vez mais vai ser importante a figura do jornalista. Por quê? Porque a gente vai para a faculdade, passa anos ali na faculdade, não só aprendendo técnicas, como se expressar nesse veículo, no outro veículo, para esse público, outro público, mas também questionando e debatendo sobre ética, sobre a história do Brasil, sobre a economia do Brasil, os pacotes econômicos, tudo isso tem uma faculdade de jornalismo, né? Então, a liberdade de expressão, ela existe, as pessoas vão poder continuar fazendo seus blogs, suas redes sociais, etc, etc, mas eu acho que cada vez mais o público vai perceber quem que ele tem que ouvir, quem que ele tem que considerar, prestar atenção, com que olhos ele tem que olhar aquilo ou ler aquilo. Então, para nós, eu acho só mais saudável, eu acho que só consolida ainda mais a nossa força e a nossa responsabilidade. E análise surge aí como um elemento importante, o jornalista fazer análise também, o espectador, o leitor, ele quer realmente mais do que a notícia nua e crua, porque antigamente se dizia muito, se batia muito na tecla da imparcialidade, né? E a gente sabe que não é possível ser imparcial, a gente busca a imparcialidade, mas é muito difícil, né? Não é impossível, né? Você abre a boca para dizer um A, você já está sendo parcial de alguma forma, né? Então não existe a imparcialidade, mas existe análise, você ser claro com o seu eleitor, com o seu ouvinte, por exemplo, né? Você acha que isso vai ser mais importante, considerando essa questão das fake news que o Fernando levantou, por exemplo, essa proliferação de plataformas de informação, inclusive? Eu acho. Vocês perceberam uma mudança um pouco no comportamento das redações? Porque houve um momento em que esses tipos de veículos, né, se proliferaram, enfim, e aí o importante era ser o primeiro. E depois a gente consertava. Vou falar gente, porque eu não estou julgando, estou me pondo dentro do meio. Não que a gente faça ou não faça, mas assim, o mais importante era chegar primeiro. Ah, viu aonde isso? Saiu lá, saiu lá, saiu lá. Isso era o que ficava na cabeça do consumidor de informação, né? E depois dava um jeitinho de
destrinchar aquilo. Hoje não é mais assim, a gente vê pelos próprios colegas de factual, de editorias que abrangem assim, assuntos de interesse maior, como economia, política, enquanto não tiver tudo checado, enquanto a gente não tiver certeza, não vai mudar. Por quê? Porque se continuasse o mesmo comportamento, seria aquela coisa do boato, do trote, do fake news, né? Então agora não é mais assim. Então demora um pouquinho. Quando sai completo, sai checado. Aí, buscando essa questão da imparcialidade, que, enfim, realmente não tem como, mas como é que você pode suavizar isso? Ouvindo todos os lados, não só dois lados, porque a gente agora já sabe, a gente já está mais maduro com relação à comunicação. Não tem só dois lados, né? São vários os partidos, são várias as cabeças, são vários os pontos de vista, então vamos ouvir quantos lados mais a gente puder. Então, tô achando isso tudo tão bom, eu acho que vai ter cada vez mais emprego. Eu tô vendo tanta gente tão nervosa, assim, né? Falando, minha profissão acabou. Eu acho que não. Seu início de carreira, né? Ah, sim. Sabe que foi no rádio? Foi no rádio? Como é que foi? Conta pra gente. Eu me interessei por um show e aí eu queria mandar cartas. Agora revela a idade, né? Mandar cartas, mas eu ainda tenho 30 e poucos, tá? Pra quem duvida. E aí fui numa rádio aqui na Paulista, uma rádio de entretenimento, de música e tal. Fui lá saber, porque passava muito rápido e não tinha essa questão da internet que você pode recuperar depois, né? Então ou você ficava ouvindo e gravava, lembra do cassete? Sim. Pra você pegar o endereço, a caixa postal, as orientações da promoção da rádio e tal, então você tinha que ir até lá. Então eu fui até lá, porque eu já estava fazendo jornalismo aqui na Casper Libero e fui até lá. Aí fui lá, perguntei da promoção e tal, não sei o que, tá bom, já pensei, acho que vou comprar uns 100 envelopes, bastava envelope, não precisava fazer a cartinha. Uns 100 envelopes, tal, não sei o que, acho que vai dar, vou ter chance, não sei o que. Aí eu saindo, virei as costas assim e eu pensei, poxa, você já tá aqui, você entrou na faculdade de jornalismo. Rádio é uma das possibilidades, né? Sim. O que você perguntar se não tem emprego pra você, um estágio, alguma coisa pra você fazer, pra você aprender e já saber como é que é, e aí vai ficar mais fácil a sua escolha na hora de determinar o veículo. Virei e perguntei, oi, tudo bem? Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Eu acabei de entrar na faculdade de jornalismo, eu queria saber se vocês contratam um estagiário. Aí nisso tava aparecendo o diretor da rádio, assim, parou no corredor e ficou. Ela, por quê? Eu falei, porque eu gostaria, eu tenho um tempo livre e tal, não sei o quê. Ele veio, você tá fazendo jornalismo? Sim. A gente tem uma vaga de estagiária, sim, te interessa? Interessa, tal. Conversou um pouco comigo, falou, vem aqui dia tal, faz a sua entrevista, traz seu currículo. Fui e tava contratada. Aí eu fazia o quê? Atendimento. Então os ouvintes ligavam, né, gente? Olha aí. Falando de novo o telefone pra vocês. 11 São Paulo, 3289-3580 ou 3253-4845. Liguem aqui pra gente que a gente quer falar com vocês. E aí eu recebi essas ligações. Alô, da rádio, você quer... Qual é a sua música preferida? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? De que bairro você fala? Quer gravar um recadinho? O que você quer pedir? Não sei o que. Então era essa coisa com o ouvinte. Eu acho que eu fui muito feliz porque a nossa profissão, que é de empatia, que a gente tem que pensar como o outro, tem que se esforçar para se colocar no lugar do outro, que o outro gostaria de ouvir, perguntar e etc. Porque o privilégio é nosso de estar aqui falando com as pessoas que o público gostaria de falar. Você começar atendendo o ouvinte é muito legal, porque você tá lá com o público e aí você sente essa coisa, essa vibração, essa energia da pessoa. Essa emoção, né? As redes sociais têm essa coisa, mas a emoção ela fica presa à pessoa, né? À voz, né? Tem uma presença muito grande. Então foi como assim, atendente. E aí rolou uma paixão pelo rádio direto ou não? Eu amei o rádio, só que eu não consegui conciliar, porque eu era muito estudiosa. Então, aí eu vi que estava atrapalhando um pouquinho. Aí eu cancelei o meu estágio, aí eu terminei outro, porque eu peguei estágio em julho, eu fiz um mês de estágio. E aí, quando voltaram as aulas, eu falei, acho que eu vou focar agora nas aulas. Mas aí depois, eu já procurei um outro estágio, aí dei mais um tempinho, e depois procurei outro estágio. Eu fui fazendo assim, eu fui tentando equilibrar um pouco de estudo, um pouco de estágio, até chegar no meu primeiro emprego de fato. Porque também, se a gente pode focar um pouco mais na faculdade, é bom. Porque você aprende muita coisa mesmo, que depois a vida não te entrega, mas te cobra, que você já tinha que chegar com aquele conteúdo, com aquele repertório, né? Então, acho que fui feliz nisso. E Al? Bom, vamos continuar na linha cronológica. Não fala de hard news, que eu mandei logo um hard news no começo. Vai uma coisa mais leve, por favor. Mas ela tem Pois experiência no Hard News. Não, vamos continuar na sua linha cronológica. Quero saber, conta pra gente como que você chegou na TV. Na TV. Então, aí numa dessas pausas que eu fiz, eu fui fazer um curso de
apresentador de telejornal, radialista, telejornalista no Senac. E aí o curso durava 6 meses. Eu tinha que fazer uma prova de aptidão. Hoje mesmo eu vou dar uma aula lá no Senac à noite, para a turma da noite de radialistas, e eu perguntei, a terceira vez que eu vou esse ano, eu falei, e aí, como é que foi na provinha? Não sei o que, tem provinha, a seleção mudou. Mas eu me lembro que eu fiquei tão nervosa, porque eu pensei assim, onde já se viu perguntar se eu tenho aptidão, né? Eu pensei, né, se eu tô aqui para aprender, né? E se eles concluírem que eu não tenho aptidão, não vou nem ter a chance de aprender. Eu lembro que eu fiquei muito nervosa. E aquilo me deu mais gás ainda, eu falei, eu tenho que passar nesse teste, né? Vai com tudo, vai com a alma, tem que passar. Passei e fiz. Aí eu sempre respeitei muitos professores, conversei muito com eles, levava a sério mesmo a aula e tudo mais. Mesmo trabalhando, eu explicava antes que eu não podia ir, saía mais cedo, entrava mais tarde, mas sempre tudo muito claro. Minha vida sempre foi muito assim também no mercado de trabalho. E contei para um professor que tinha feito esse curso de rádio, Pedro Vaz. Aí passou um tempo, ele falou assim, e aquele curso você fez mesmo? Fez. Tem diploma? Tem. Foi bom? Foi. Você aprendeu? Não sei o quê? Que a gente, professor, né? Deixa eu sondar, né? Foi. Ah, e o que você acha? Você tá pronta para trabalhar? Não sei o quê? Posso te indicar para fazer um teste? Eu falei, pode. Aí ele falou, então eu vou te indicar. E aí ele me indicou e eu comecei a trabalhar no HF, no canal HF, fazendo um jornalzinho de 5 minutos, de hora em hora. Tinha um homem e uma mulher. Os homens ficavam com cidades e esportes e as mulheres ficavam com política, economia e internacional. E aí a gente construiu o jornalzinho de 5 em 5 minutos. Na redação mesmo? Você ia pra rua, bancada? Como Na redação, na bancada. Na bancada. Na bancada. Você já chegou na bancada. Que Como é que aí, foi né, eu investi 6 meses, né? Paguei o curso, tava pronta, tinha lá o DRT, né? Me bota pra fazer, né?